Meus irmãos, graça e paz. Nessa oportunidade, eu quero dividir com vocês algumas reflexões que eu vi de uma leitura. E essa leitura, ela se resumiu em alguns milagres de Cristo. E eu encontrei alguns pontos comuns e fiz uma reflexão em cima disso aí. E é justamente isso que eu quero dividir com vocês, tá? Alguns pontos comuns destes milagres. Então eu vou começar lá em Lucas 17:11. Quando a gente vai lá em Lucas 17:11, a gente começa logo assim: 10 leprosos são curados. E o que acontece? Como são algumas passagens, eu vou ler de forma, vamos dizer assim, numa diagonal, vou fazer uma diagonal de cada leitura, mas como eu gosto de fazer, eu vou dar a referência tudo direitinho para que vocês depois possam ler com calma nas suas Bíblias, tá? Então tá aqui, Lucas 17:11, 10 leprosos são curados. Então tá aqui assim: a caminho de Jerusalém passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Né? Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E aconteceu esse milagre, e no final Jesus diz o seguinte: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então eu quero dizer o seguinte: já nesse ponto aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, quem precisa do milagre usa uma estratégia para chamar a atenção de Cristo. Cristo procede milagre e ele conclui sempre o milagre dizendo o seguinte: a sua fé o salvou, a tua fé o curou. É nisso que nós vamos prestar atenção. A estratégia usada de quem pediu e as palavras de Cristo no final, que eu já estou adiantando aqui, que ele fala sempre ressaltando que a fé daquele que pediu. Né? Então está aqui. Eles usaram aqui, que estratégia eles usaram aqui? Eles usaram vamos dizer assim, a quantidade. Imagina 10 homens juntos gritando, né, para chamar a atenção de Cristo. Então eles se uniram, né, e usaram as suas vozes em conjunto, né, para fazer um som maior e alcançar a Cristo. Essa é a primeira estratégia aqui, usada aqui nos 10 leprosos, né, em Lucas 17:11. Pronto. Agora nós vamos para Lucas 18:35. Quando a gente vai para Lucas 18:35, a gente chega naquela situação: um mendigo cego recupera a visão. Então olha o que ele diz aqui: ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus vem, ele chama a atenção de Jesus. Jesus vem e fala para ele: recupere a visão. E fala para ele: a sua fé o curou. Então novamente aqui, olha, ele usou o que, né? A sua voz. Ele gritou insistentemente, né? Porque os outros lá no início eles usaram a quantidade, gritaram juntos, né? E chamaram a atenção. Ele era um só, mas ele gritou e gritou insistentemente. Mesmo quando mandaram para de gritar, ele continuou, ele insistiu e ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus veio, o curou e disse para ele o quê? A tua fé o curou.
Então vamos seguir, né? Então, mais uma vez, uma estratégia diferente da do outro. Teve o grito, mas teve a insistência repetidas vezes. Olha só. Então, e a fé, né? Os dois componentes. Agora vamos para Lucas 19, 4. Aí diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E aí o que acontece? A situação de Zaqueu é diferente, né? Todos eles a gente já viu que tem muita gente querendo milagre, tem muita gente acompanhando Jesus vamos dizer assim, na expectativa, na esperança de ser curado, de receber uma bênção, né? Mas aqueles que utilizaram uma estratégia para chamar a sua atenção, esses foram ouvidos e esses receberam a bênção, tá? Então vamos continuar. Aí vem aqui, Zaqueu, né? A história de Zaqueu. Zaqueu olhando, pô, sou pequenininho, uma porção de gente em volta do homem, como é que eu faço? Aí ele não se poupou. Ele pegou e falou o seguinte: vou subir. Ele subiu numa figueira brava. E eu fui ver o que é essa figueira brava. Então, o que é a figueira brava? Resumidamente, é uma árvore que ela tem como se fosse uma coraça de espinhos. Tá? Isaqueu não mediu esforço. Ele fez o sacrifício de subir naquele tronco que ele é todo envolto em espinhos para ter acesso e ter a visão e conseguir colocar o seu olhar sobre Jesus. E aí Jesus toma consciência daquela situação e, e também consegue enxergar Zaqueu. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ver aqui, Zaqueu. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, olha só novamente aqui o que envolve o milagre, né? A busca, uma estratégia para chamar a atenção de Cristo e acreditar. Aqui não diz que Jesus fala que diz que houve salvação. Ele não falou de cura, né? Ele não falou de cura, mas ele fica subentendido aqui a fé que esse homem tinha, porque ele tinha aquela necessidade que fez ele que o induziu a fazer aquele sacrifício. Tá entendendo? Então vamos seguir aqui agora. Então agora vamos para Mateus 17. Terminamos Lucas, vamos para Mateus 17. Em Mateus 17, 14 e Mateus 17, 14. Aí a gente vai ver o seguinte. Mateus 17, 14. A gente coloca de um jeito. Tá. Então aqui ele diz assim: a cura de um menino endemoniado. Olha o que ele diz aqui. Aí vem o menino, olha só. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Olha só a estratégia do homem. Chegou para Jesus, se colocou na frente de Jesus e caiu de joelhos, já pedindo misericórdia.
Aí ele explica a situação do filho, que o garoto era endemoniado, que o garoto caía várias vezes e caía babando. Ele dá todo o quadro. Ele faz uma descrição detalhada para Jesus qual era o problema dele. Tá entendendo? Não no sentido que Jesus, Deus e Jesus, o Filho de Deus, também já sabe qual é o problema, mas ele usa a estratégia de fazer um detalhamento, uma descrição no sentido de sensibilizar Jesus para a situação dele, certo? E aí Jesus, aí vem a situação. Respondeu Jesus. Vamos ver aqui direto. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Então, para a cura é preciso ter fé, né? Mas a gente vai chegar lá. Levi, você está falando uma coisa que todo mundo, para a gente ser curado, para agradar a Deus, é preciso ter fé. Mas vamos prosseguir, né? Para a gente esmiuçar depois, né? Porque tem os ingredientes. Agora, como usar a fórmula, né? Então, vamos ver aqui. Porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E o grão de mostarda é a menor semente, né? Em todo reino vegetal, a menor semente é a semente da mostarda, né? Então, para ver como a nossa fé é pequenininha, né? Jesus comparou a nossa fé menor que o grão da semente de mostarda. Mas vamos continuar. Então, aqui ele diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá aqui, vá daqui para lá, e ele irá. Então, ele está dizendo que a nossa fé é pequena, né? E ele ainda faz outra observação aqui: nada será impossível para vocês. Mas ele diz o seguinte, né? Nessa situação aqui, ele faz uma observação com relação a essa opressão do menino. Ele diz assim: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então não era só uma cura de uma doença natural, de uma doença biológica. Aquele menino tinha uma doença de causa espiritual. E no caso do tratamento da doença de causa espirituais, é preciso ter jejum e oração. Jesus está dizendo aqui. Então, ele não fala das situações das outras doenças. Então, o que acontece? Né? As outras doenças são de causas naturais. E aqui ele falou: não, isso daqui é espiritual, é jejum e oração. Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Então aqui em Mateus 17 a gente vai voltar agora, vai falar do 14 e do 15. Então agora vamos lá. Aqui eu falei Mateus 17, 14. Agora vamos falar de Mateus 14, 26. Aqui, Mateus 14, 26. Então vamos dizer assim: Jesus anda sobre as águas. Aquela situação que Jesus anda sobre as águas e Pedro fala para ele: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus responde: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, né? E começou a afundar. Então ele pediu socorro a Jesus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando ele duvida, ele afunda. Ele não tem êxito, né? Então, o êxito da nossa busca, o êxito do que nós estamos pedindo a Deus, do que nós estamos colocando para Deus, está diretamente relacionado à nossa fé, tá? Então, ele coloca aqui. Agora, vamos para Mateus 15, 21. 15, 21. Então,
Olha só, essa daqui eu achei assim fantástica, essa 15:21. Por quê? Uma mulher cananeia demonstra fé. Olha só que bacana. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, tem que orar, tem que buscar, tem que tentar chamar a atenção dele. Olha aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha pedindo misericórdia de novo. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Insistente também. Vem gritando, vem atrás, não desiste do propósito dela. Tá vendo aí? Aí, ó, ela respondeu: eu fui enviada apenas. Aí Jesus responde: olha o que Jesus responde. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí ela argumenta. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa aqui eu achei fantástica, maravilhosa, porque eu entendi o seguinte: Jesus coloca para ela e fala assim: eu não vim para você não, querida. E ela, mesmo não ter, e ela reconhece que ela não tem direito, que ele não veio para ela, mas ela argumenta com Jesus. Isso me diz que nas nossas orações, mesmo quando nós estamos em pecados, mesmo quando nós entendemos que nós não temos o direito daquilo, nós temos, se nós formos sinceros e nós estivermos de joelho, nos humilhando, buscando, insistindo e argumentando com Deus, nós podemos argumentar com Deus. Porque acima da lei está o amor dele, certo? E a gente consegue tocar o coração de Deus quando a gente argumenta, quando a gente fala com verdade, quando a gente fala com sinceridade, tentando falar para ele do nosso querer, o que está nos movendo, certo? E a gente se debruça, a gente busca, a gente insiste e a gente consegue tocar. E essa mulher conseguiu. A estratégia dela foi, resumiu quase tudo, né? Ela foi insistente, ela gritou, ela perseguiu, ela não desistiu, né? E ela argumentou, né? Mesmo ela recebendo não, ela recebeu o não e ela argumentou. Então essa daqui para mim foi muito forte, né? Essa aqui então foi a 15. Então eu já falei a 15, falei da 14, 26, né? Tudo de Mateus agora que eu estou falando, né? Então em todas elas fica claro o seguinte: uma estratégia para chamar a atenção e a fé, e a importância da fé. Vamos fazer só mais duas agora. E a última sim que eu vou ler toda, porque eu acho que ela é perfeita para nos dar a noção do que a gente quer e fazer uma conclusão. Então tá, então vamos agora chegar aqui, ó. 2. Jesus cura um paralítico. Olha só, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Olha só, então todo mundo querendo milagre, de novo, a situação que eu falo, todo mundo ali, ó, quero Jesus, eu quero Jesus, todo mundo olhando para Jesus, todo mundo em torno dele, mas esses 4 caras que estavam levando o paralítico na maca, eles tiveram uma estratégia. Como é que nós vamos chegar?
tiraram o telhado, desceram o homem pelo telhado. Vamos ver isso aqui. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aí vem, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha aí. Então, esses 4 homens vieram em favor desse paralítico, usaram uma estratégia, vamos descer pelo telhado, e Jesus viu a fé deles e curou o homem. Olha só, esses 4 homens não foram curados, mas a fé que eles depositaram em Jesus fez com que um terceiro, ou no caso, um quinto, né? Porque eles eram 4, no caso, um quinto, fosse curado. Então isso me diz que a minha fé e a minha ação e tudo isso que for que eu estou relatando aqui sendo usado pode até curar e salvar outra pessoa. É isso que essa palavra aqui, ó, me diz em Marcos 2,4. Para encerrar, agora eu vou falar de Marcos 5,25. E essa eu acho que é uma das mais perfeitas assim, da passagem de cura de Jesus, que tem também uma mensagem muito poderosa. E diz assim, aqui, da mulher do fluxo de sangue, né? Então vamos lá. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada imediatamente. Ficarei curada. Então vamos lá. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Por que eu acho que essa daqui é a mais forte? Porque essa mulher, né, vamos tentar entender isso aqui, porque eu achei tão forte isso aqui. Porque aquela mulher, ela estava, na verdade, correndo um risco de vida. Porque se os judeus que estivessem ali soubessem que aquela mulher com fluxo de sangue estivesse ali, ela poderia morrer apedrejada. Então, primeira coisa que ela teve muita coragem de sair do lugar, porque as pessoas, na situação da mulher que tinha fluxo de sangue, essa mulher era separada, vivia até fora da cidade. E essa mulher teve coragem de se infiltrar dentro da multidão. Olha só os detalhes novamente. Muita gente em volta de Cristo, muita gente buscando Cristo, mas os milagres só acontecem para alguns. Aí essa mulher, qual foi a estratégia dela? Primeira coisa que eu vejo nela, ela teve muita coragem, porque ela estava correndo um risco de vida aqui, tá? Pelas tradições da lei judaica, tá? Ela estava correndo um risco de vida aqui. Aí ela usa uma estratégia. Ó, eu não tenho como ir por cima, é muita gente em volta dele, todo mundo, como ele disse, está todo mundo ali em volta dele. Ela foi por baixo e ela falou: se eu apenas tocar a orla das vestes dele, eu serei curada. E ela faz e ela é curada. Aí Jesus fala que aí vem confirmar tudo que eu li aqui agora. Porque diz aqui o seguinte, olha só que coisa bonita, porque Jesus fala assim: quem me tocou? Os discípulos não entenderam nada. Não, tá todo mundo, você pergunta para mim quem te tocou.
Mas para tocar Jesus é preciso ter fé. Não adianta ficar perseguindo ele, indo atrás dele, chamando o nome dele. Para tocar Jesus, para tocar o coração do Pai e do Filho, é preciso ter fé. E é preciso ter uma estratégia definida. Está entendendo? Porque ele diz aqui, olha o que a mulher diz: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela tinha uma fé poderosa, viu? Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Quando a gente tem fé, a gente consegue tocar e extrair dele poder. Olha só que mensagem. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ele sentiu quando ele foi tocado verdadeiramente. Olha só, né? E ele pergunta de novo: quem tocou em mim? E a mulher apavorada fala: agora pronto, eu vou morrer na pedrada aqui, né? É verdade? Vou morrer apedrejada aqui. Aí ela confessa, né? E ele fala para ela: filha, a sua fé a curou, tá? Então essa daqui foi o meu fechamento, porque ela traduz tudo que eu disse, que eu vim falando aqui, uma estratégia definida, né? Alguns pontos que nós vimos aqui, né? Uma estratégia definida para chamar a atenção de Jesus, a gente ter a persistência, né? E o fundamental, né? É a fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E o que acontece aqui? Só a fé é capaz de extrair poder, tá? Então eu tenho insistido muito que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de fada madrinha ou de como se fosse o Aladim, um mago que a gente faz pedido, mas é um relacionamento racional. É algo racional, que tem tudo explicado para a gente aqui, como acontece, como deve ser feito e como se faz. Aí diz assim, aí tudo bem, você pode chegar aqui e falar assim: Levi, tudo bem, você falou que tem que ter fé. Tá, isso daí todo mundo já sabe, Levi. Então, eu cheguei a essa conclusão. Mas qual foi a minha estratégia? Que eu pensei assim: bom, então eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. E minha fé é pequenininha, Deus já fala que é menor do que uma semente de mostarda. Eu falei: pronto. E a minha é menor ainda, porque eu conheço gente que tem mais fé que eu. Como vai ser isso? Eu falei: já sei. Eu vou começar a pedir a Deus para Deus aumentar a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. Porque e a gente tem algumas passagens bíblicas. Uma aqui, que o pai da menina fala: Deus, Jesus, aumenta a minha fé. Então nós precisamos orar. Nas nossas orações de colocar: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E toda vez que você acrescenta e admite que a tua fé é pequena, você na verdade está crescendo na fé. Parece meio paradoxal, né? O raciocínio. Mas pensa bem, quando você admite que tua fé é pequena, você admitiu que é pequena, mas você está afirmando que ela existe. Então você está crescendo na tua fé. Então, comece a orar. Trabalhe a sua fé. E use uma estratégia para chamar a atenção de Deus nas tuas orações. Se você vai se reunir com os outros para orar, como aqueles 10, né, do milagre lá em Lucas fizeram. Se você tem que usar uma estratégia para se aproximar de Deus, para se aproximar de Cristo.
Você precisa usar uma estratégia. Qual é que eu vou fazer? Vou orar junto com pessoas. Eu vou jejuar. Eu vou orar insistentemente. Eu vou orar. Tem gente que ora durante anos, mas eu vou persistir. Eu vou insistir. Eu não vou desistir. Se eu estou orando uma vez, agora eu vou orar 3 vezes ao dia, como Daniel. Mas eu vou persistir. Desenvolva uma estratégia. Ore a Deus para aumentar a sua fé. Exercite a sua fé, que você vai alcançar o milagre. Tá ok? Graça e paz.